Salve Maria, viva Cristo Rei, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula. Hoje, finalmente, a gente vai entrar na parte de teologia, pelo menos tentar dar uma boa pincelada, né? A gente vai fazer uma breve recapitulação, para que fique bem gravado na memória de vocês, porque é necessário, é um assunto que a gente não vê corriqueiramente, então se a gente não estiver sempre revendo, a gente acaba esquecendo. Você vê, para passar às vezes um vídeo aqui, eu tenho que relembrar muitas coisas, mas o principal tem que estar gravado na nossa mente. E da nossa mente vai para todo o nosso corpo. Que aí a gente começa a entender como que funciona. Antes disso, a gente vai entregar a nossa aula a Deus, né? Que tudo seja para a honra e glória dele, para que vocês possam entender o conteúdo que é para ser passado, que eu possa também ter tranquilidade e paz, de conseguir passar para vocês o pouquinho de conhecimento que eu tenho, muito pouco, mas com certeza pode ajudar vocês na caminhada de vocês, como me ajudou muito na minha caminhada. Porque a nossa caminhada sempre ela é sinuosa, ela nunca é tranquila, nunca é. Tem momentos que você está descendo a ladeira, momentos que tu está subindo, momentos que tu está na planície, mas você está sempre em movimento. Mas quando você está bem preparado, você consegue atravessar com muito mais tranquilidade, né? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, que é sede da sabedoria, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como já dizia um professor meu, que a nossa inteligência ela é como um vaso, né? E se ele tiver trincado, se ele tiver fendas, a nossa fé, que é onde Deus impõe a nossa fé, impõe a fé, embute a fé, ele embute a fé no nosso intelecto. E se o nosso intelecto, que é como um vaso, tiver fendas, rachaduras, você vai perdendo a fé. Você vai perdendo, vai minando. E quando você vê que está tão fraco, você está tão débil, que você acaba deixando passar e acaba perdendo. Só fica aquela sementinha ali que não é o suficiente para você poder realmente contemplar as belezas de Deus, né, que estão postas diante dos nossos olhos. Eu disse a vocês que Deus tem duas revelações. Uma é a Bíblia, né, e a outra é a realidade, é a natureza que está posta. Essas são as duas revelações que nós temos. E para entender melhor essa realidade que está aí, a gente tem que estudar filosofia. E para entender melhor o que está aqui, a gente tem que estudar um pouco de teologia, para você realmente compreender, né, com mais clareza. É como você, para entender o Novo Testamento, você tem que estudar a história de Israel para entender o Antigo Testamento. É uma coisa vai ligando a outra. Lá no início da aula, no início do nosso curso, eu disse a vocês que é como se fosse, aulas são como se fossem as engrenagens, você vai botando uma, a segunda, a terceira, você vai colocando, quando vê o motor está todo montado e começa a girar, você começa a ver com maior clareza, com maior amplitude, senão a gente não consegue enxergar. Eu tinha dito a vocês que o homem ele é composto de matéria e forma, que a forma é a alma, e a alma é onde está o ato de ser, né? Diferente dos outros, dos animais, das plantas. O ato de ser está no composto, na matéria e na forma. No homem não. No homem, o ato de ser está na alma. Por isso que quando o homem morre, a alma permanece, ela não morre. Por quê? Porque o ato de ser está na alma. Apesar de você ficar de maneira precária, né, você ainda está vivo. Porque você conhece através dos 5 sentidos. Nada chega no seu intelecto que não seja através dos seus sentidos externos. Então, quando você morre, você vai ficar debilitado. Por isso que você não consegue fazer mais nada depois de morto.
Depois de morto você vai ser julgado e acabou. O céu ou o inferno. Ah, purgatório. Purgatório é você já está salvo. Você está pagando as suas penitências temporais, tá? Isso é só uma notinha de rodapé que eu estou falando para vocês, porque muita tem uma religião que diz aí que Cristo já morreu e te salvou. Cristo morreu e salvou todos nós que cremos nele. Mas Cristo pagou a nossa pena eterna. As nossas penas temporais nós vamos pagar todas, ou seja, nessa terra, ou seja, nessa próxima. Todas. Não vai sair um único tio de uma coisa errada que a gente tenha feito que não vai ser pago, de uma maneira ou de outra. Isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai estudar é que a Bíblia, ela não é um manual de teologia dogmática. Está tudo ali bonitinho, tudo explícito. Não. Por isso que a gente precisa do magistério da igreja. Porque tem muita coisa na Bíblia que está implícita, ela não está explícita. Então nós dependemos dessa interpretação para ficar uma coisa mais clara e mais ampla. Né? Senão você vai cair nesse subjetivismo que existe aí hoje no protestantismo. Cada um lê e entende da sua maneira. Um batisma criança, um batiza criança, o outro não. Aqui não é uma crítica, eu não quero com isso estar convertendo ninguém. Eu estou falando desde lá do início para vocês, da primeira aula. O curso é um curso baseado na lógica, não é baseado no achismo, né? É baseado sempre nas 3 leis da lógica. Então, quando eu falo subjetivismo, porque se você deixa a livre interpretação, cada um vai interpretar de uma maneira, né? Bom, isso a gente vai chegar lá quando a gente se aprofundar um pouco mais na teologia, né? Como eu falei para vocês na última aula, o que eu disse? Que o homem tem 5 potências na alma, certo? A vegetativa, a sensitiva, que são os 5 sentidos externos e os 4 internos, as potências apetitivas, a potência locomotiva e as potências intelectivas. Até aqui os animais têm. Os animais têm até as 4 potências. É só na intelectiva que os animais não têm, tá? E eu expliquei um pouco mais também como que funciona, né? Que o homem, nada chega no nosso intelecto que não seja passado pelos 5 sentidos externos. Aí nós vimos que os sentidos captam de maneira separada. O nosso sentido interno, o primeiro deles, que é o senso comum, ele unifica tudo que foi captado pelo lado exterior, que passa para a imaginação. Daí você já nota como é importante você passar por coisas boas, ver bons filmes, bons livros. Por quê? Porque se a sua imaginação estiver poluída, tudo vai contaminar você. Quando você estiver em algum lugar, vai vir pensamentos ruins. Como que você consegue controlar isso? Tendo boas literaturas, vendo bons filmes, tudo vai influenciar. Tudo influencia o ser humano, né? Bom, enfim, isso já foi passado na última aula. Isso é só uma recapitulação. Lembrando, cara, isso é uma pincelada. O curso que eu fiz de antropologia tomista tinha 60 horas, só de antropologia tomista, só falando disso, como que o homem conhece, né? Isso para quê? Porque a gente está tão infectado por este mundo e a gente vive pelas paixões inferiores. E quais são essas paixões? Nós estamos vendo aqui agora, que é a vegetativa, né? Que é o reproduzir, tudo, circulação, tudo sozinho. As sensitivas, que são as dos sentidos externos e internos, que nós estávamos na imaginação. Nessa imaginação aí vai para a cogitativa. O animal não tem a cogitativa, ele tem o instinto, que ele já nasce com o instinto. Nós não, nós temos a cogitativa porque nós já fazemos esse pré-julgamento no intelecto, né? Nós estamos falando dos bens singulares, tá? E a memória. Aí vem o intelecto agente, extrai tudo que é essencial e descarta o que o que não é substancial, o que agora me faltou a palavra, acidental, né? Por exemplo, você pega essa garrafa, o acidente dela, ela é cor verde, ela é pequena,
eu descarto isso tudo e extraio garrafa. Aí eu pego essa essência que está no meu intelecto agente e imprimo ele no intelecto possível. E é ali que é feito o julgamento através das 3 leis da lógica, né? Faz o silogismo lá, coisa que a gente não vai passar aqui. Eu até recomendo, se alguém quiser, esse livro aqui, é um pouco denso, mas explica bem, é o Intelecto e as Virtudes Intelectuais em São Tomás de Aquino. Ali você faz o julgamento até realmente, depois do juízo, ficar gravado. Garrafa, é uma garrafa, é uma verdade, é uma garrafa. Então, o que é a verdade? A verdade é a adequação entre o objeto e o teu intelecto. Isso é a verdade. Está ali, está posto. E é dessa maneira que a gente consegue viver sobre as paixões superiores, sobre a paixão superior, sobre o intelecto. Né? O intelecto ele tem um apetite, que é a vontade. A vontade, ela quer o que é bom, belo e verdadeiro. Mas, se você viver sobre a influência das paixões inferiores, a tua vontade vai estar contaminada. Você vai estar vivendo o que a gente chama de desordenado. Você vai estar vivendo um homem desordenado. Por quê? Porque você vai estar vivendo as paixões interiores, que nem eu estava falando para você. A gente sai, depois que você imprime isso aí, você tem na tua alma que as paixões, que nós chamamos de paixões, que hoje eles chamam de sentimentos, né, os psicólogos. Mas elas não são nem boas nem más. Elas são indiferentes. Mas se você estiver vivendo sob o influxo do intelecto, você controla as suas paixões. Você vai ver o que é bom, o que não é. Por isso que antes da gente dar seguimento, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o mal, para a gente entender um pouco melhor. Eu estava falando para vocês que como que a gente conhece tudo, mas existiu na época medieval uma coisa chamada voluntarismo. Foi até de um beato chamado Duns Scoto. Ele dizia que a vontade era preponderante em relação ao intelecto, uma coisa completamente ao contrário do que pensava São Tomás, do que pensa São Tomás. Ele dizia que pelo fato de você ter que amar a Deus é mais importante do que você conhecer a Deus. Realmente, amar a Deus é mais importante do que você conhecer a Deus. Mas você não tem como amar a Deus se você não o conhecer. Então, é sempre o intelecto, em última instância, que é o que vai preponderar na sua vida. Se não for, você vai estar vivendo desordenado. Essa tese que eu estava falando para vocês, chamada de voluntarismo, que deu causa ao nominalismo, dizendo que não existe a essência, tudo é singular. Daí, tudo é singular, tudo é muito subjetivo, porque se não existe a essência da garrafa, essa garrafa para você é uma coisa, para mim é outra, está o subjetivismo. E é justamente onde vai desembocar em quê? Na Revolução Protestante. Por quê? Vira o subjetivismo. Cada um vai entender. A gente falando assim, às vezes à primeira hora, a pessoa não consegue entender por que eu estou falando isso. Você tem que estar pormenorizando os detalhes para você conseguir entender por que eu falo que caiu no subjetivismo. Por quê? Porque se a verdade não existe, você cai no subjetivismo. E o que gera isso? Gera de você poder pegar a palavra de Deus e você vai entender, você vai ler e vai compreender ela da maneira que você quer, da maneira que você entende que tem que ser compreendida. Por isso é que eu falo que é o subjetivismo. Mas da onde que veio isso? Veio do nominalismo, que dizia que isso aqui, o nome garrafa, é simplesmente um nome. Não existe a essência garrafa. Isso é um nominalismo, que tanto mal fez aí. Isso houve muitas discussões. Mas enfim, agora a gente vai falar sobre o mal. Platão já dizia que todo ser é bom. Todo ser é bom. E uma das coisas, um dos grandes teólogos da época da patrística, um dos meus mentores, Santo Agostinho,
ele antes de se tornar bispo da Igreja Católica, ele frequentou uma religião maniqueísta, né? Maniqueísmo é uma religião muito dualista, né? O mal e o bem, eles tinham como se fosse um demiurgo, né? O mal tinha uma essência. Mas o que vem ser o mal? O mal nada mais é do que uma ausência do bem. Bom, nós podemos dividir o mal de três maneiras, né? O mal substancial, que é a substância, o mal físico e o mal moral, certo? Bom, o mal substancial, eu já falo para vocês que não existe o mal substancial. Não existe uma substância má que foi criada. Você lembra que eu falei para vocês? Estava falando para vocês do ato de ser, da essência, que nós viemos, que esse ato de ser vem do ser principal, que por participação é de Deus, que nós temos a inteligência. Se nós temos a inteligência pelas 5 vias, a gente sabe que não pode cair numa causa infinita, tem que ter uma inteligência pura, que é a causa eficiente. Vindo essa inteligência pura, se nós temos inteligência, ele é a inteligência pura. Inteligência pura, ele é o bem. Ele é o bem, ele é o sumo bem. Pegando já uma parte de Platão. Ele é o sumo bem. Se ele é o sumo bem, ele não pode criar o mal. Então não existe a substância má, né? Vamos falar então do mal moral, né? O mal moral é nada mais do que o mal agir. Os animais, por exemplo, você pega um exemplo do leão. O leão, 2 chefes, 2 leões machos brigaram, um morreu, que era o que tinha a manada deles lá, e o que veio, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele mata os filhotes pequenos. Para quê? Para que a fêmea entre no cio, para que ele possa cruzar, para que a descendência dele prevaleça ali em vez da descendência do outro. Mas ele faz isso por maldade? Não. Ele faz isso por instinto. Mas nós que temos o intelecto, quando a gente faz alguma coisa, a gente faz o mal moral, que é o mal agir. E o que é o mal agir? Quando você pega, por exemplo, R$100, ter R$100 é ruim? Não, ter R$100 é bom. Mas se eu pego R$100 de uma pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo um bem para mim. Deu R$100 não é ruim, mas eu pego R$100 de uma pessoa. Então, eu estou querendo um bem menor em detrimento de um bem maior. Esse é o mal moral. Quando você fala de caráter, você está falando em atitude, né? Você está falando que você precisa agir de uma maneira que você consiga sempre colocar um bem maior acima de um bem menor. E você só consegue fazer isso se você viver sob o influxo do teu intelecto e da tua vontade. Se você for viver sob o influxo das tuas paixões inferiores, dos seus apetites, que eu falei lá para você na última aula, que são 11. É o amor e o ódio, a alegria, a tristeza, o desejo e a repulsa. Então, quando você fala que você, hoje eu estou com vontade de beber água, você não está com vontade de beber água, você está com desejo de beber água. Porque tudo aquilo que você tem vontade, você faz. A vontade do homem, ela é incontrolável. Assim, o que eu quero dizer com isso? Ninguém controla a tua vontade. Quando você entendeu que aquela coisa é boa e a tua vontade quer, você faz. Por isso é que você tem que estar sempre treinando e visando o teu intelecto. Por quê? Porque se você for ver lá, não, eu quero R$100. Não, mas os R$100 não é meu, R$100 é da pessoa. Então o meu bem é inferior ao bem da pessoa. Porque eu vou estar fazendo mal a ela. Então, eu vou estar vivendo sob o influxo do intelecto. Por exemplo, você vai fazer você tem vontade de fazer ter um ato sexual com a pessoa, mas você é casado. Ou você não é casado com a pessoa. Então, o ato sexual é ruim? Não, o ato sexual não é ruim. O que é ruim é que você está fazendo uma coisa em detrimento de outra. Então, você está escolhendo um bem inferior em função de um bem superior. É isso. O mal físico. O que é o mal físico? O mal físico
você nasceu sem um braço, né? O que eu posso falar para vocês? A visão que nós temos é sempre uma visão pequena, é uma visão muito curta. Eu vou viver o quê? 80, 90 anos? Então é uma visão muito limitada. Deus, quando olha para você, ele olha com a dimensão eterna. Então, Deus só permite que algum mal físico aconteça a você se daí ele conseguir extrair um bem maior. Senão ele não permitiria. Mas, se daí ele consegue ver que através de uma doença, ou de uma amputação de um braço, ou seja, qualquer outra coisa que aconteça com você, vai te trazer uma coisa que vai fazer um benefício para a tua vida eterna, ele vai permitir que isso aconteça. Então, a nossa visão, quando você se torna cristão, quando você está ali com Cristo, qual é? É você querer estar do lado de Cristo, não agora só, mas eternamente. Então, essa é a visão que acontece do mal físico. Você pega lá, mas a bactéria é ruim. Não, a bactéria não é má. A bactéria só é má quando ela entra no nosso organismo, mas se ela estiver lá, ela não está fazendo mal nenhum. A tempestade só é ruim se você estiver ali e ela estiver te atingindo, senão ela é indiferente, né? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que é um exemplo meio pesado, mas eu vou dar, mesmo assim eu vou dar, para que vocês possam pensar nisso. Bom, vocês têm um filho, né? Aí o teu filho está lá com 5 anos, ainda não está com o juízo perfeito, está batizado, e você fica sabendo que se ele continuar vivo, ele vai se tornar uma pessoa ruim, no qual não vai obter a salvação. Aí eu te pergunto, você quer o bem dele, não quer? Se ele morrer com 5 anos, ele vai direto para o céu. Você gostaria de viver com o teu filho até o resto da vida, por egoísmo, que ele continuasse vivo, para que você usufruísse dele, mas ele fosse para o inferno, ou que ele morresse com 5 anos e fosse para o céu? São perguntas que a gente tem que pensar para a dimensão eterna. Então são maus que às vezes acontecem na vida da gente, que daí vai extrair um bem maior. Bom, depois disso, que a gente falou um pouco sobre mal substancial, mal físico e mal moral, fica a pergunta: por que Deus permite o mal moral? O que se consegue? Porque do físico a gente viu que pode extrair uma coisa boa, certo? Você pode perder um braço, você pode sofrer um problema financeiro ou um problema de saúde temporário, e daí Deus extraiu um bem maior para a tua vida, para você se converter. Estou cheio de exemplos disso, até na minha família estou cheio de exemplos. Eu mesmo me converti pela dor, né? Mas e do mal moral? Por que Deus permite o mal moral? Para conseguir tirar uma coisa boa daí. Olha como é que é interessante. Bom, eu tinha dito para vocês, olha a filosofia aí, que o homem é da espécie humana, certo? O homem se propaga através da matéria. Os anjos não se propagam através da matéria. Os anjos, eles nem se propagam, né? Deus criou aquela quantidade de anjos, está ali. Mas os anjos, o ato de ser do anjo é muito maior que o ato de ser do homem. Por quê? Porque o homem tem a matéria, o anjo não tem. Então, o anjo, quando conhece, ele conhece intuitivamente. Então, ele olha e já conhece. O homem não. O homem conhece de uma maneira diferente, que nem eu expliquei para vocês. Mas a condição do homem, do anjo, cada anjo é da sua espécie. Ou seja, não existe a espécie
como é no homem, a espécie anjo. Anjo significa mensageiro. Cada anjo é único. Cada anjo é da sua espécie. Ah, Paulo, querubim. Querubim não é uma espécie. Querubim é um coro angelical. Serafim é um coro angelical. Cada anjo é irrepetível. Cada anjo é da sua espécie. Já o homem não. O homem é irrepetível. Mas o homem é da espécie humana. O homem se propaga pela matéria. Então, o que eu quero dizer com isso? Grava o que eu falei para vocês agora, que o homem se propaga pela matéria. Deus teve que permitir que o mal moral também pudesse acontecer por uma palavrinha chamada livre-arbítrio. Do mesmo jeito que os anjos tiveram a prova, os homens também tiveram a prova. Por quê? Porque se Deus não permitisse o mal moral, nós estaríamos amando a Deus não por uma questão de escolha, mas por uma questão de obrigação. Por quê? Porque se eu tivesse contato direto com Deus, seria uma atração irresistível. Eu não conseguiria resistir. Então eu não o amaria por opção. Hoje não. Hoje eu o amo por escolha. Eu amo o ato que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, por escolha. Porque eu tenho escolha de não amá-lo, como tem muitos aí que não o amam. Então tem aquela música, né? Amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora. Então eu faço por escolha. Então por isso que o mal moral tem que ser permitido. Porque eu conhecendo, eu sei o que é bom. Eu, através do meu intelecto, eu olho e vejo. Eu sei, eu olho para a família, por exemplo, para a constituição da família. Eu vejo que aquilo é bom. Eu vejo que aquilo é verdadeiro, eu vejo que aquilo é bom, que aquilo é belo. E eu quero aquilo. O meu intelecto quer aquilo. E ele informa a minha vontade. E a minha vontade faz as minhas paixões se moverem. Mas eu posso chegar e falar, não, eu não quero, eu não gosto, eu quero viver sozinho, eu quero sair hoje com uma mulher, amanhã com outra, amanhã com outro, amanhã com outro. Eu não posso? Posso. Por quê? Porque eu tenho essa opção. Aí você pode olhar para mim e falar assim para mim, ok, você tem o livre-arbítrio, né? Mas por que eu estou pagando o erro de Adão e Eva? Eu acabei de falar para vocês lá, como que o homem se propaga. O homem não se propaga pela matéria? Se o homem se propaga pela matéria, e se o pecado não passasse de uma geração para outra, a cada hora ia nascer um novo Adão e Eva. A cada hora ia nascer um novo Adão e Eva. Mas ele se propaga pela matéria. Já o anjo não. O anjo eles fizeram a escolha deles, foram definitivas, porque como eles não se propagam, são eles ali, né? O anjo não vai ter filho, não tem nada, eles são espirituais, então eles fizeram a escolha deles ali definitiva e acabou. Mas no nosso caso não. O homem, Adão e Eva, eles foram criados com 3 dons preternaturais. Eu estava falando para vocês que o pecado se propaga na carne. Agora a gente vai falar sobre os dons preternaturais para entender melhor isso. Deus, quando criou Adão e Eva, ele criou com 3 dons preternaturais. Quais são? O corpo imortal, o homem não foi criado para morrer, ele ia viver eternamente, né? Quando eu falo ia viver eternamente, não é que hoje ele não vive, só que hoje ele vive quando ele morre sem o corpo. Ele ia viver eternamente com o corpo. Então, isso
é viver eternamente, que eu estava falando, que é o que vai ser restaurado. A ciência infusa, que é como os anjos conhecem. Adão e Eva, ele não tinha que usar o raciocínio, né, para entender que existe uma essência garrafa aqui. Adão e Eva olhava, batia o olho e já sabia, garrafa. Ele já via, ele já intuía. O que é inteligência? O que significa a palavra inteligência? É ler dentro. Então ele já olhava e já sabia o que era. Mas isso, infelizmente, nós perdemos. Esse foi o segundo dom preternatural. E justiça original. O que vem a ser a justiça original? Adão e Eva estavam nus no paraíso. Adão e Eva estavam nus no paraíso. Por quê? Porque eles tinham a justiça original. Nós temos no nosso corpo os nossos impulsos. Por que a gente anda de roupa? Porque se a gente não andasse de roupa aí fora, estou falando no inverno, né? Vamos falar no verão. Ia ser uma promiscuidade só. Lugares que vão em praias, tudo, praia de nudismo, a promiscuidade é enorme. Por isso que a gente tem que andar, porque nós temos os nossos impulsos. E isso Adão e Eva não tinham, eles tinham o controle disso. Então eles não precisavam. São Tomás até fala que a gente não consegue nem conceber como que seria o ato sexual entre Adão e Eva naquele momento, antes do pecado. Porque seria sem um impulso, sim, seria uma coisa tão bela, uma coisa tão intelectual também, que seria a coisa mais linda do mundo. Infelizmente, isso foi perdido, né? Mas, então, desses três dons preternaturais, nós perdemos os 3. Adão e Eva perderam 2. Porque se ele tivesse perdido também a ciência infusa, eles morreriam. Como é que eles iriam aprender, né? Como que nós aprendemos? Porque nós tivemos os nossos pais. Uma coisa, só uma notinha de rodapé aqui agora. O tempo tá indo, já está em 32 minutos, eu ainda não cheguei nem à metade. Vai ter que fazer em 2 aulas, infelizmente. Mas até me perdi agora no raciocínio. Ai, meu Deus, para que eu fui parar? Bom, estava falando de Adão e Eva, do conhecimento, né? Me perdoe, pessoal, mas eu me perdi aqui, o justiça original. Bom, então vamos lá. Agora me lembrei, estava falando do ato sexual deles, né, que seriam lindos. Por que nós não perdemos? Por que nós, Adão e Eva, não pôde perder? Porque eles tinham que ensinar os seus filhos, né? E os seus filhos ensinaram os próximos, e assim vai sucessivamente. Uma coisa que tem que ser inegociável para a gente é Adão e Eva, tá? Quando você for estudar a Bíblia, você não necessariamente você pode entender, tá? Eu não entendo assim, tá? Só um parêntese. Eu acredito piamente que a Arca de Noé aconteceu, o dilúvio, eu acredito piamente. Mas isso não é imposto a nós. Agora, Adão e Eva não. Adão e Eva é inegociável. Adão e Eva existiram, tá? Por quê? Porque há necessidade lógica de ter havido 2 casais para que o pecado original acontecesse dessa maneira. Não tinha como acontecer um pecado mútuo. Uma cidade inteira pecou. Não. Então, Adão e Eva é inegociável. É inegociável. Aconteceu. E nós já vimos, então, por que o pecado é passado de um para outro. O pecado é passado de um para outro porque nós nos propagamos pela matéria. Então, quando o pai e a mãe se juntam e ali fecundam o óvulo e Deus imprime a alma ali naquele óvulo, a alma ela vem sem o pecado. O pecado está aqui na matéria, mas a alma não consegue resistir quando eles se juntam e a alma também se rebela a Deus.
E fica ali, o homem já nasce rebelde a Deus. E é por isso que no Salmo 50 fala, minha mãe me concebeu em pecado. Lá no Salmo 50, vocês podem conferir lá, já está escrito na palavra de Deus. Tá? A gente pode até achar que pelo ato de Adão e Eva terem feito, a pena foi muito rigorosa, né? Mas não foi, tá? A pena não foi. São Tomás até diz o seguinte, foi uma pena mais leve do que eles mereciam e mais dura do que eles achavam. Por quê? Porque Adão e Eva, eles tinham os 3 dons preternaturais. Eles sabiam o que estavam fazendo. Quando diz lá na palavra de Deus, lá, o pecado deles não podem fazer, vocês conhecerão o bem e o mal. Mas a resposta desse conhecer, que dá a impressão que Adão e Eva não conheciam, mas a resposta disso está na própria pergunta. O que o demônio fala? Porque a serpente ali é só uma representação, é Satanás, né? O que Satanás fala? Vocês serão como deuses. Então, o primeiro pecado não foi o da desobediência, o primeiro pecado foi do orgulho, que é o pai dos 7 pecados capitais. O primeiro pecado foi o orgulho, porque quando Eva comeu ali, e ela queria ser como Deus. O que significa isso? Adão estava do lado dela, você pode ler lá em Gênesis, tá? Adão não é inocente, não. Adão é tão culpado quanto ela. Porque Adão, como chefe, como cabeça da família, ele tinha que ter parado ela e ele não parou. Pode ler lá em Gênesis, lá que vai estar escrito lá, Adão ao seu lado. Então, ele é tão culpado quanto ela. Esse conhecimento, esse pecado do orgulho, tirou tudo deles. E por consequência da gente, porque nós perdemos os 3 dons preternaturais, eles perderam um só. Então eles foram, daí começou todo o sofrimento, né? O importante a gente entender é o seguinte, como diz São Tomás, o pecado, ele é condizente a quem você peca. Vou te dar um exemplo. Se eu chutar um cachorro, eu chutar uma pessoa, ou eu chutar a minha mãe, o ato do pecado é o mesmo, o chute. Mas a dignidade é diferente. Eu chutar um cachorro não é a mesma coisa que eu chutar uma pessoa. E eu chutar uma pessoa qualquer não é a mesma coisa que eu chutar a minha mãe. Então, o pecado está conforme o ofendido. E no caso, a ofensa que foi feita a um ser infinito, que é Deus. Então, de certa medida, Deus foi até misericordioso. Ele foi misericordioso na medida que ele não tinha compromisso nenhum de deixar Adão e Eva vivos. Eles poderiam ter simplesmente, vocês agora me desobedeceram, vão morrer, vão para o inferno. Acabou. Podia ter feito. Mas não, ele foi misericordioso. Ele foi misericordioso e no mesmo ato que aconteceu ali, o pecado original, Deus já colocou o plano de salvação para começar. Que é onde a gente vê que Cristo está todo subentendido no Antigo Testamento. Todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo. Todas elas. E dali é o que a gente entende da teologia da substituição. Que é por isso que eu acho que é tão importante a gente estudar um pouco a história de Israel para entender o Antigo Testamento, porque sem entender o Antigo Testamento, você não consegue entender o Novo Testamento, né? Eu vou ver se na próxima aula eu consigo, antes de entrar na pessoa de Cristo, se eu consigo falar um pouquinho de Israel. Vamos ver. Mas antes da gente terminar a aula, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa pessoa, né? Sobre Deus, para a gente poder compreender um pouquinho melhor. Bom,
Vamos fazer uma analogia, porque para falar de Deus, a melhor maneira para falar de Deus é usando analogia. Senão a gente não consegue, não tem nem palavras para expressar. Vamos imaginar que você está andando pela rua e você encontra um sapato. Encontrou um chinelo. Quando você olha para o chinelo, você vê claramente do que ele é feito. Pode ser de couro, né? Ele tem costuras. Então você vê que foi alguma pessoa inteligente que fez aquilo. Então você consegue, olhando para os efeitos que é o sapato, tirar algumas conclusões. Olha, ele foi feito de um tamanho tal, foi usado linha, foi usado borracha para proteger uma determinada coisa, um pé. Isso você olhando para o sapato, você tirou essas conclusões. Mas olhando para o mesmo sapato, você não consegue tirar a conclusão de quem fez o sapato. Se quem fez o sapato é homem ou mulher. Então, usando essa analogia, a gente olhando para a realidade, que são as 5 vias que a gente estudou lá na última aula, ou na penúltima, você consegue ver que Deus existe. É uma coisa lógica você acreditar nisso. É lógico. Mas eu não consigo, através da razão, saber quem é Deus. Eu não consigo. Por isso que existe a revelação. Eu não consigo olhar para o sapato e ver que Deus é trino. Eu não consigo. Foi preciso haver uma revelação. Então, é através dessa revelação que eu consigo saber quem é o sapateiro. O sapateiro, ele é Jesus. Que o sapateiro, ele está ligado a você. Que o sapateiro, ele se comunica com você. Que ele não é como o Deus dos iluministas que veio, fez o mundo e foi embora como um relojoeiro. Não. Isso tudo você consegue ver. Você consegue perceber, fazendo uma outra analogia, que nem tem em Gênesis, fala, façamos o homem a nossa imagem, é uma analogia, tá? É uma analogia, não é que seja exatamente assim, é só para você, efeito de compreensão. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Ele só fez isso a nós, homens, que estamos aqui para comandar a natureza e os animais. Então, quando eu digo para você, eu sou o ser, eu entendo e eu quero. Então, eu tenho o ser, eu tenho o intelecto e tenho a vontade. Está aqui, a Trindade. É semelhante a Deus. Então, Deus, ele é um ser em 3 pessoas. Um ser em 3 pessoas distintas, que eles se relacionam, mas é um único ser, uma única substância. Então, quando Jesus encarna, ele encarna a segunda pessoa da Trindade. Já Jesus é uma pessoa em 2 naturezas. Deus é uma natureza em 3 pessoas. Jesus, enquanto encarnado, é uma pessoa em 2 naturezas, a humana e a divina. Então, quando eu falei para vocês, lá no início, para vocês, estou falando para o católico, tá? Que quer aprender realmente, que não quer guardar chavões e ouvindo de pessoas que não querem realmente estudar. Quando eu falo para vocês que a Bíblia não é um manual dogmático, se
Se eu perguntar para vocês, onde está escrito Trindade na Bíblia? Aonde está escrito muitas outras coisas que não estão? A gente precisa da interpretação do magistério da igreja. Sem essa interpretação, a gente vai cair no subjetivismo de achar. Eu acho isso, você acha aquilo, cada um acha uma coisa e fica por isso mesmo, né? Bom, já foi muita coisa por hoje. Hoje a aula foi até maior do que eu imaginava, já está em 45 minutos. Eu tinha mais coisas para falar ainda, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu ainda vou pensar um pouco a respeito para ver se eu vou falar um pouco sobre Israel ou se eu vou entrar mesmo na pessoa de Cristo, né? A gente vai falar na encarnação e na pessoa de Cristo, que é algo maravilhoso. Mas a gente precisa entender um pouco da história de Israel para entender um pouco da Bíblia, né? Porque eu posso te dar um exemplo aqui rapidinho, apesar do nosso tempo estar muito atrasado, mas eu vou te dar um exemplo rapidinho. Quando lá no Evangelho de São João, ele fala quando Jesus encontra a samaritana e pede água para ela, e Jesus fala, teu marido? Ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, disseste bem, já tivesse 5 maridos, né? Quando você vai estudar a história de Israel, você vai ver que o que Jesus está falando para ela não é marido, pessoa de carne. Ele está falando de deuses, que ela tinha 5 deuses. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento era Baal. Baal significa também em hebraico marido. Por quê? Porque os assírios invadiram Israel, levaram de 6 partes, dividiram Israel, o reino de Judá, em 6. Levaram 5 embora, só ficou uma parte lá, e trouxeram 5 tribos de fora. E cada tribo trouxe 5 Baais diferentes. Tá aí os 5 maridos. Ok? Só para vocês entenderem como é importante estudar a história de Israel, senão você não consegue estudar nem o Novo Testamento. Ok? Um grande abraço, excelentes estudos e fiquem com Deus, que Jesus abençoe. Ok? Um grande abraço. Muito obrigado a todos pela paciência.